Exclusivo. Parentes de pessoas mortas afirmam que uma máfia pode estar agindo em um dos mais caros cemitérios do Rio de Janeiro, o São João Batista, na zona sul da cidade. Restos mortais simplesmente desapareceram dos túmulos e jazigos perpétuos foram revendidos sem que os donos soubessem. A reportagem especial é de Leandro Stoliar. O que você faria se alguém violasse o túmulo de um parente seu? Maria Ana tenta se livrar deste pesadelo há 8 anos. Uma história complexa que envolve pelo menos 4 pessoas vítimas do mesmo crime. Década de 70, Maria Ana aparece na foto ao lado da mãe, do pai e da irmã dela, Salete. Salete morreu aos 27 anos, em 1976. E foi enterrada no cemitério São João Batista, zona sul do Rio, como mostra o título original de compra do jazigo. O pai faleceu 21 anos depois, em 97, e a mãe no ano seguinte. Os dois também foram sepultados no jazigo da família, onde deveriam estar até hoje. Mas uma ligação telefônica trouxe uma notícia assustadora. Em fevereiro de 2005, eu recebi um telefonema surpreendente. O Jardim da Saudade de Paciência disse que eu tinha que comparecer para sepultar minha família. Eu entrei em pânico. Como? Minha família está sepultada no São João Batista, em Botafogo, há anos e anos, desde que minha irmã morreu em 1976. Ela descobriu que os restos mortais dos pais haviam sido exumados sem autorização e levados para o cemitério Jardim da Saudade em Paciência, a 75 quilômetros de distância do cemitério São João Batista. Eu achei que era engano. Olha, eu não autorizei exumar, não autorizei trasladar. Por favor, tragam de volta. A Santa Casa me respondeu. Esperei quase 6 meses. Entrei na justiça e aí começou essa saga. A saga em busca de informações revelou uma trama macabra. Um dia, Maria Ana foi procurada por um suposto corretor de sepulturas chamado Antônio Barbosa, interessado em comprar o jazigo da família. Ele pediu R$1.000 para analisar a situação do jazigo na Santa Casa de Misericórdia, entidade que administra os cemitérios públicos do Rio. Maria Ana pagou, assinou o recibo, mas desistiu do negócio. Só que uma cópia dos documentos dela ficou na loja do suposto corretor. Esta é uma procuração assinada e registrada em cartório no dia 7 de dezembro de 1999. Ela daria a Antônio Fernando Gomes Barbosa o direito de negociar o jazigo 19764, o mesmo onde Maria Ana sepultou a mãe 1 ano antes. Sem a autorização, o jazigo da família havia sido vendido pela primeira vez. A vítima do golpe prefere não falar sobre o assunto. 5 anos depois, outra vítima. Esta mulher, que pede anonimato, também foi enganada. O anúncio estava no jornal. Ao todo foram gastos mais de R$30.000 para comprar o mesmo jazigo, 19764. Repare, outra suposta procuração em nome do mesmo homem e assinada pela mesma escrevente. Paguei, fui pagando, não é? Reforma de túmulo, licenciamento da prefeitura, até vinha o documento do cartório. Então, quando você faz um documento no cartório, assinado, carimbado, cheio de selo, você acredita. A senhora nunca imaginou que aquele túmulo tinha um dono? Não, nunca imaginei. Todo mundo lá da Santa Casa conhece ele e ele tem livre acesso. Quem não conhece pode. E entra pelo plano, como eu entrei. Os documentos emitidos pela mesma empresa comprovam: o jazigo da família Neves foi vendido a 3 pessoas diferentes. A venda de jazigos ou sepulturas em cemitérios públicos é ilegal. A lei permite apenas a transferência da titularidade e só com a autorização do dono. Mas para isso, o túmulo precisa estar quitado e vazio. E é aí que entra em cena um esquema milionário, organizado por uma quadrilha que age fora e aqui dentro dos cemitérios. Repare nesta imagem. Flagramos o momento em que 3 funcionários da Santa Casa de Misericórdia esvaziam um jazigo perpétuo. Um deles está dentro da sepultura. A câmera sai. Em menos de 1 minuto,
Nossa equipe chega ao local. Os 3 homens desapareceram. Olha aqui, eles acabaram de abrir a sepultura. Olha aqui. Tá vazia. E o indício está aqui do lado, ó. Pedaços de ferro usados para tirar. E a terra aqui no chão ainda, ó. A Santa Casa afirmou que, neste caso, a retirada dos ossos havia sido autorizada pela família. Mas os funcionários que esvaziaram o jazigo não foram mais encontrados. Com uma câmera escondida, nossa equipe foi atrás do homem que, segundo as vítimas, vende os jazigos. Antônio Barbosa, apontado como o corretor de sepulturas, trabalha nesta galeria comercial. O endereço da loja aparece nos documentos dos compradores enganados. Fica em Copacabana, área nobre do Rio. A indicação na porta é um atrativo para quem busca ajuda no momento de dor. Direito funerário, consulta jurídica em geral. Uma secretária leva nossos produtores até o escritório onde está Antônio Barbosa. E ele confirma que negocia sepulturas perpétuas em cemitérios públicos. O cemitério São João Batista é esse mapa aí. Quanto mais próximo da entrada, são os mais caros, mas mais fácil acesso. Se eu ver o que está dentro do orçamento do senhor, eu vejo a melhor unidade que eu consigo disponível, já pronto para uso imediato. A atividade comercial de Barbosa está na internet para quem quiser ver. E a tabela de preços traz valores muitas vezes mais altos do que apartamentos. Como é que é a forma de pagamento? Só depois de tudo resolvido. Não paga nada adiantado, não. É uma transferência de titularidade. É igual um título de clube. Tem que ser feito na secretaria do cemitério. O senhor passa a ser proprietário do título. O senhor tem o direito de uso. O documento supostamente assinado pela publicitária Maria Ana, autorizando Antônio Barbosa a negociar o jazigo da família, passou por exame grafotécnico na Polícia Civil. Repare na diferença gritante entre a assinatura falsa e a verdadeira. A suspeita de envolvimento de funcionários públicos fica mais forte por um detalhe. Veja que as autorizações falsas foram autenticadas pela mesma escrevente, Maria da Penha, mas emitidas em cartórios diferentes. Não pode ser feito a 2, tem que ser feito a 3. Tem que ser feito o cedente, no caso o vendedor, o comprador e a instituição que administra o cemitério. A gente faz um contrato em 2 vias. Ali vai discriminado tudo que será feito, o prazo de estar resolvido, né? O valor total e a forma de pagamento. E pagamento, repito, só depois de tudo resolvido. Ligamos para a escrevente, mas ela negou conhecer o suposto corretor. A senhora conhece o Antônio Barbosa? Não, senhor. Este homem que tem medo de mostrar o rosto é outra vítima do golpe. Ele precisava fazer uma cirurgia e decidiu vender a sepultura da família para conseguir o dinheiro. Descobriu que o esquema pode ter participação de alguém do órgão que administra os cemitérios públicos do Rio. Fui a esse Antônio e tentando vender um jazigo lá de Jacarepaguá. Diretamente você não consegue resolver, só por intermédio da Santa Casa. Ele disse, não, eu tenho ligação com a Santa Casa, eu resolvo isso tranquilo. Em pouco tempo você vai ter o dinheiro. 3 meses depois... Ele me chamou e disse, olha, a quantia que você queria, que seria na faixa de 35 mil, eu não consegui não, mas eu consegui 10 mil que a Santa Casa está oferecendo. Eu pensei um pouquinho e aceitei. Aí ele pediu que assinasse os papéis de procuração e tudo, para poder, com essas procurações, fazer o trâmite da venda do terreno. 5 anos se passaram. A vítima nunca recebeu o dinheiro prometido e praticamente perdeu os direitos sobre o jazigo da família. Eu estou preso a ele por causa da procuração. Nós procuramos o suposto corretor de sepulturas e ele admitiu ter vendido o mesmo jazigo a 3 pessoas diferentes, mas negou ter usado documentos falsos nas transações. Não tenho como, nem tenho necessidade disso. Eu tenho bastante sepulturas para não precisar fazer isso. Eu tenho bastante gente querendo que me deixam sepulturas na mão, que me vendem sepulturas, para eu não precisar fazer isso. Mas a assinatura de Antônio Fernando Gomes Barbosa aparece em procurações e escrituras. Veja que todas são diferentes. Segundo o Ministério Público do Rio, Antônio Barbosa responde a pelo menos 3 processos criminais por estelionato, uso de documento falso e propriedade indevida, mas nunca foi preso.
A Santa Casa de Misericórdia detém o direito de administrar os 13 cemitérios públicos da cidade há mais de 175 anos. Mas a última concessão está vencida, como mostra o contrato. O ex-advogado da instituição confirma que a administração está irregular. O contrato está vencido desde 2004, não houve renovação e não houve licitação. A Santa Casa está irregular na função de administradora dos cemitérios públicos na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de um serviço público essencial. A Prefeitura tem que se manifestar, o Ministério Público tem que se manifestar. A Prefeitura estuda a renovação dos direitos de administração dos cemitérios públicos. Mas veja, o suposto corretor de sepulturas afirma que a Santa Casa continua negociando túmulos. Como é que a Santa Casa vende uma sepultura que já existe um dono? Ela esvazia? Porque o controle é feito por ela. Ela esvazia? Ela esvazia, o túmulo vende. Ela remove até a pessoa de um minuto para outro. A Santa Casa, ela, como concessionária, ela tem a fiscalização para que aquele serviço seja bem realizado. Então, se ela permite que um corretor assim o faça, ela também está assumindo os riscos daquela má conduta daquele corretor. A Santa Casa de Misericórdia afirmou que só cobra pela manutenção dos túmulos durante as transferências de titularidade e que o suposto corretor não é autorizado a fazer esse tipo de negociação. Em 2008, a Justiça já havia expedido liminar, proibindo Antônio Barbosa de participar de qualquer transação envolvendo sepulturas em cemitérios públicos. O Ministério Público do Estado e o Conselho Nacional de Justiça abriram inquéritos para investigar a ligação da entidade com a empresa de Antônio Barbosa, mas os processos estão parados. Enquanto isso, Maria Ana, a dona do jazigo revendido 3 vezes pela quadrilha, aguarda uma decisão da Justiça, uma espera de 8 anos, para que os pais possam finalmente descansar em paz. Esse é o jazigo, ele era muito bonito, tinha a declaração de amor da minha mãe para minha irmã aqui, tinha o nome do meu pai, da minha mãe, aqui tinham flores lindas, como tem ali, tinha aqui, flores lindas. Só que hoje eu não sei onde eles estão, é uma coisa tão absurda, roubar um túmulo, é uma coisa inacreditável.